Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Essa é a aula 29 e objeto de conhecimento, polímeros naturais e sintéticos. E o detalhamento, definição e características dos polímeros naturais, aplicação dos polímeros naturais no cotidiano. E agora vamos para a nossa aula. Nós vamos começar a nossa aula falando, o conceito do que são polímeros, o que significa polímeros. Os polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes. São macromoléculas constituídas por unidades menores. E essas unidades menores são chamadas de monômeros, ou seja, a menor unidade que compõe os polímeros se chamam monômeros. E de onde que vem esse termo polímero, O termo polímero, ele deriva do grego poli, que significa muitas, e mero, que significa partes, quer dizer que tem muitas partes. Como é que funciona, Como é que ocorre aí a formação dos polímeros? Os monômeros, que são aí as menores partes, eles vão se ligando, ligam-se entre si através de ligações covalentes, as ligações dos carbonos, dos hidrogênios, Então, os meros, que são essas unidades, eles vão se repetindo no polímero. Então, vão se repetindo os meros, formando os polímeros. E o monômero é a molécula constituída de um único mero, e o polímero é constituído de vários meros, ou seja, meros são as menores partes, e quando eles vão se juntando, quer dizer que vão formando os polímeros. É como se você estivesse juntando ali os elos de uma corrente. Então, você está ali brincando à toa na papelaria e vai juntar ali os clipes, vai juntando, quando você vê, já está enorme, Então, isso daí, cada pecinha é um monômero e quando se junta, fazendo ali uma molécula muito grande, aí nós temos os polímeros, Então, os polímeros são moléculas grandes, são macromoléculas formadas por moléculas menores, que são os meros. Isso significa os polímeros. E a reação daí que forma esses polímeros é a reação de polimerização. Então, o que é a polimerização? É o nome dado à reação de formação dos polímeros. Então, quando os polímeros eles vão se juntando de um a um, eles vão fazendo uma reação chamada de reação de polimerização. Querem ver uma ideia mais próxima do nosso dia a dia? Vocês já devem ter visto aqueles brinquedinhos de criança que são aqueles bloquinhos de montar. Cada partezinha daquele bloquinho de montar é um monômero. Quando a criança vai montando de acordo com a sua imaginação, ele está formando aí um polímero, porque ele vai juntando, ele vai formando aí os carrinhos, de acordo com a imaginação da criança. Então, cada partezinha colorida ali, dos bloquinhos de montar, aquilo ali é um monômero. Cada vez que a criança vai juntando aquilo ali, ele está formando um polímero. Mais ou menos assim, para vocês conseguirem fazer essa analogia muito mais próxima do nosso dia a dia. Então, a história do polímero, que é a história, na verdade, da humanidade, ela está relacionada com o uso dos polímeros chamados de polímeros naturais, como, por exemplo, o couro, a lã, o algodão, a madeira. Durante muito tempo, as pessoas já usavam o couro, já usavam a lã e que são compostos que são formados por polímeros. Atualmente, muitos utensílios usados no nosso cotidiano, eles são produzidos a partir de polímeros sintéticos, que são os polímeros que são feitos em laboratórios, são os polímeros feitos em indústrias. Então, aqui nesta nossa aula, nós vamos falar desses polímeros aqui, que são os polímeros naturais. Mas antes de chegarmos aos polímeros naturais, como já vimos o conceito, agora nós vamos ver a classificação dos polímeros. Como é que os polímeros eles são classificados? Primeiramente, quanto ao número de monômero. Os polímeros eles vão ser classificados em homopolímero, que é o polímero derivado de apenas um tipo. Vou mudar a cor aqui para vocês. De apenas um tipo de monômero. Então, é como se os monômeros fossem todos iguais. Esse é o homopolímero.
polímero. Ou copolímero, que é o polímero derivado de 2 ou mais tipos de monômeros. Essa é a primeira classificação quanto ao número de monômero. E a outra classificação é quanto à natureza, que aí sim vem o foco da nossa aula. Os polímeros naturais, também chamados de biopolímeros, eles são os que ocorrem na natureza, né? Ou seja, aqueles que não são produzidos nas indústrias, não são produzidos em laboratório. Eles ocorrem naturalmente. Exemplos de biopolímeros naturais tem a borracha, que é a borracha natural, os polissacarídeos, que já vimos em outras aulas falando aqui sobre os polissacarídeos. E quem são os polissacarídeos? Amido, celulose, glicogênio e também as proteínas. São esses os polímeros naturais. A borracha, os polissacarídeos e as proteínas. Essa classificação aí dos polímeros naturais quanto à natureza. E também tem a classificação dos polímeros que eles podem ser sintéticos. O que são os polímeros sintéticos? São aqueles que são produzidos em laboratório. Também são chamados de polímeros naturais. Em geral, são de produtos derivados do petróleo. Só para citar mais ou menos, porque vocês vão ter uma outra aula sobre polímeros naturais, por exemplo, quase tudo que a gente tem em casa, que são os plásticos, né? Produtos como, por exemplo, derivados, por exemplo, panela de teflon, os potes plásticos que a gente tem em casa, quase tudo que a gente tem de plástico em casa são os polímeros sintéticos. Mas o foco desta nossa aula são os polímeros naturais. Então, por conceito, o que os polímeros são os polímeros naturais? São os materiais poliméricos encontrados na natureza e que não são sintetizados em indústrias. Por exemplo, o corpo humano ele é composto de diversos polímeros naturais, como, por exemplo, as proteínas e os polissacarídeos. E aqui nós temos exemplos de polímeros naturais. Tem o algodão, a madeira, aqui temos uma plantação de trigo e o couro. Então, aqui são exemplos de alguns polímeros naturais. E entre os polímeros naturais tem a borracha, como já citei, os polissacarídeos e as proteínas. São esses os polímeros naturais. Polissacarídeos e proteínas. Sendo que dos polissacarídeos nós temos a celulose, o amido e o glicogênio. Esses são exemplos de polímeros naturais, que é o que é o foco desta nossa aula, certo? Então, essa é a classificação dos polímeros naturais. Mas agora nós vamos ver um pouquinho sobre a história dos polímeros. Assistam esse vídeo. O termo polímero foi criado pelo famoso químico alemão J. Berzelius em 1832. Na realidade, Berzelius tentou criar um termo para diferenciar moléculas orgânicas que possuíam os mesmos elementos químicos, mas não necessariamente as mesmas propriedades químicas, como, por exemplo, os gases etileno e buteno. Assim, o termo polímero foi utilizado para representar as moléculas de buteno como sendo constituídas de muitas unidades meros de etileno. As primeiras experiências realizadas pelos cientistas do século passado com substâncias poliméricas envolviam polímeros naturais, tais como borracha natural, amido, celulose e proteínas. Apesar da borracha natural ser menos abundante que a celulose e as proteínas, ela foi muito importante do ponto de vista histórico para a ciência de polímeros. Em 1857, Lord Kelvin publicou um trabalho teórico analisando o comportamento de determinados sólidos sob efeitos térmicos. Nesta mesma época, Charles Goodyear conseguiu desenvolver o processo de vulcanização da borracha natural, tornando possível o seu uso mais apropriado em aplicações onde a sua elasticidade fosse imprescindível. O início da indústria de polímeros ocorreu basicamente com o domínio da tecnologia de vulcanização da borracha natural. Este material já era utilizado em determinadas aplicações,
mas suas características pegajosas, com aumento de temperatura e a inexistência do processo de vulcanização, limitavam em muito seu uso até então. Em 1844, Goodyear conseguiu patentear o seu processo de vulcanização na França. Entretanto, no mesmo ano, mais precisamente um mês antes, Thomas Hancock patenteou um processo semelhante de vulcanização na Inglaterra. Até hoje, existe uma controvérsia sobre o verdadeiro inventor de tal processo. O consumo da borracha natural cresceu com o advento de fabricação dos pneus e câmaras de ar a partir de 1912. Em 1870, os irmãos Riat patentearam o processo de plastificação do nitrato de celulose, cujo nome comercial passou a ser conhecido como celuloide. Inúmeras aplicações deste produto se iniciaram desde então, tais como bolas de bilhar, dentaduras, escova de dente, pentes, bonecas, etc. Somente em 1907, Lord Buckland patenteou o processo de síntese de um material polimérico essencialmente sintético, ou seja, a resina fenolformaldeído, conhecida popularmente como resina fenólica e comercialmente como resina baquelítica, em homenagem a seu inventor. Possuindo uma melhor compreensão sobre as características moleculares dos polímeros, foi possível dominar as técnicas de polimerização. Então, agora que nós já vimos aí a história dos polímeros, nós vamos conhecer os polímeros naturais. O primeiro deles aqui é a borracha natural, né? A borracha natural ela é obtida da árvore Hevea brasiliense, né? Que é a seringueira. Todo mundo já deve conhecer, né, ou ter visto aí a seringueira. Então, o que acontece? Como é que a gente obtém a borracha natural? Por uma incisão, como é feita aqui, ó. Uma incisão feita no caule da árvore, da seringueira, e sempre assim, na diagonal, para se obter esse líquido que tem aqui, né, que é um líquido branco de aspecto leitoso, conhecido como látex. Então, esse líquido que tem aqui, que é extraído da borracha natural, é o látex. Então, numa plantação, né, num local que tem bastante seringueiras, os seringueiros eles fazem isso aqui, fazem a extração sempre em cortes. Observem que está sempre em cortes e obtém-se aqui, né, aí o látex que é esse líquido branco, né, de aspecto leitoso. E o monômero, que é, ou seja, a menor parte ali da borracha natural, é o 2-metil, como vocês vão ver aqui a fórmula, né, desse monômero, que é a menor parte, exatamente. Aqui a fórmula é o 2-metil 1,3-butadieno, que na verdade popularmente conhecido como isopreno. Ele é um alcadieno. Por que ele é um alcadieno? Porque ele tem duas duplas ligações, que é esse composto aqui. E a utilização desse tipo de borracha, ela é limitada. Por quê? Porque ela se torna quebradiça em dias frios, né? Quando a temperatura está mais baixa, ela vai se tornar quebradiça. Porém, em dias quentes, ela se torna gosmenta. Então, por isso que o uso da borracha natural, ela é um pouco limitada por causa dessa característica dela. Então, o que acontece? Para sanar esses problemas, né, a borracha natural, ela passa por um processo chamado de vulcanização. Então, o que é a vulcanização? A vulcanização é um processo que foi descoberto mais ou menos em 1838 por Charles Goodyear, né? Que foi que ele fez? Ele, sem querer, ele deixou cair uma mistura aí da borracha natural e sobre um fogão quente, só que essa mistura não queimou. O que foi que aconteceu? Ela não queimou e também não derreteu. Então, aqui sim ele descobriu o processo de vulcanização para se conseguir utilizar aí a borracha natural. Conseguisse utilizar o látex por causa dessa característica dela, de em dias frios ser quebradiça e em dias quentes ser gosmenta. Então, é necessário, para se utilizar a borracha natural, passar por um processo de vulcanização, ok? Então, nós vamos agora ver algumas propriedades da borracha natural. Observe. Aí, o isopreno, que é o monômero, né, que é a menor parte que forma a borracha natural, e quando esses monômeros eles vão se juntando, ele passa a ser um polímero. Polímero
é a maior parte, o polímero é a união de todos esses monômeros. Se ele é feito de isopreno, que é a menor parte, ele vai ser um poliisopreno. Então, essa daqui é a fórmula estrutural. E umas propriedades da borracha natural é que ela tem uma facilidade de processamento, tem um excelente desempenho dinâmico, com baixa perda de composição, tem boas propriedades de manutenção da temperatura, tem capacidade de unir peças metálicas, tem alta resistência a rasgos e abrasão, tem um bom desempenho dinâmico e tem um baixo nível de amolecimento. Então, esse daqui foi o primeiro, a borracha natural é o primeiro polímero natural que a gente tem aqui na nossa aula. E agora nós vamos ver mais um polímero natural, que são os polissacarídeos. Lembrando, o que são os monossacarídeos? São as moléculas menores, por exemplo, a glicose, a frutose e a galactose. A união de dois monossacarídeos vão formar um disacarídeo, por exemplo, a sacarose, a lactose e a maltose. E a união de mais moléculas aí, de várias moléculas de monossacarídeos, vai dar origem aos polissacarídeos, né? Como, por exemplo, o amido, o glicogênio e a celulose. Então, aqui a glicose, quando se juntam aqui, por exemplo, esse aqui é a união de vários monômeros, vão formar esses polissacarídeos. Então, os polissacarídeos é o segundo polímero natural dessa nossa aula. Então, como a gente está falando dos polissacarídeos, vamos ver aí o glicogênio, a celulose, o amido, as características deles. O primeiro deles é a celulose. Essa é a fórmula estrutural da celulose. Como eu já falei, é um polissacarídeo e a gente encontra a celulose no algodão, na madeira, por exemplo, no trigo, né, que é uma plantação de trigo. Aqui a gente encontra a celulose, que essa molécula é grande, por isso que é chamada de polímero, porque tem muitas partes aqui dessa molécula. Ok? Então, vamos ver aqui as características da celulose, né? A celulose é o polissacarídeo mais abundante da natureza. Quando a gente falar de polissacarídeo, o que mais tem na natureza é a celulose. Ela é uma substância fibrosa, resistente e é insolúvel em água. E o ser humano é incapaz de digerir a celulose. A gente não consegue digerir papel, a gente não consegue digerir algodão, madeira. O ser humano não consegue digerir a celulose. Porém, os bovinos, por exemplo, e outros ruminantes, eles possuem no trato digestivo bactérias que são produtoras de enzimas, a celulase, ou seja, as enzimas elas vão quebrar aí essa grande molécula de polissacarídeos e são capazes de metabolizá-la, né? Vai metabolizar aí a celulose. Por isso que eles conseguem ali comer grama, por exemplo, os bovinos, certo? Então essa é uma das características da celulose. Tem outros bichinhos também, animais que também conseguem aí fazer a digestão da celulose, que são os cupins. Já aqui, ó, eles apresentam no sistema digestório um protozoário que é produtor de enzimas que também metaboliza aí a celulose. Por isso que dá bastante cupim ali em algumas madeiras, né, algumas árvores, porque eles conseguem aí metabolizar a celulose. Já os vegetais, eles fixam o gás carbônico, que é o CO2, produzindo a celulose. E, além do mais, a celulose ela faz parte da composição do papel e do algodão, né? Então, aqui a característica da celulose. Então, vamos ver mais uma característica da celulose aqui. Como é do papel e do algodão, a celulose da madeira ela é usada na produção de papel, a celulose da madeira, enquanto que a celulose do algodão ela é usada para a produção de tecidos utilizados para as mais diversas finalidades. Então, quando a gente fala de celulose, a gente está falando de tecido, a gente está falando da celulose do algodão. Quando a gente está falando da celulose, quando a gente está falando de papel, a gente está falando da celulose
da madeira. Então, esse daqui é o primeiro polissacarídeo, que é um polímero natural. Trouxe aqui para vocês também o amido. Tá aqui, ó. Olha a molécula do amido. E a gente encontra o amido na nossa mesa, no nosso dia a dia, no pão, no trigo. A gente encontra o amido muito mais no nosso dia a dia aqui. Todos esses alimentos aqui representados, a gente consegue encontrar o amido, que é essa molécula enorme, por isso que é chamada de polímero, né? É um polímero natural. Então, vamos ver as características aqui do amido. Ele é armazenado em diferentes órgãos vegetais, né? Porque esses organismos, eles realizam a fotossíntese, né? Transformando a água, gás carbônico e energia solar em glicose. Então, eles vão fazer aí a fotossíntese, então vão transformar em glicose e oxigênio, sendo que a glicose ela é armazenada na forma de amido. E onde que ele é encontrado, o amido? É encontrado em vegetais na forma de grãos, né, das sementes e das raízes de várias plantas, como a batata, o trigo, o arroz, o milho, a mandioca. Então, a gente tem esse polímero natural na nossa mesa todos os dias, porque a gente tem o arroz, a gente tem o trigo, a gente tem a batata, né? Alguns ainda têm milho ou mandioca, mas a gente tem aqui esse polímero natural todos os dias na nossa mesa, ali na forma de pão, de trigo, de bolo, o arroz do dia a dia. É um polímero natural, tem polímero natural que é o amido. O outro polissacarídeo, né, que é o outro polímero natural que eu trouxe para vocês, é o glicogênio. Então, o que é o glicogênio? É essa estrutura aqui, observe, olha só como ela é enorme, por isso que ela é chamada de polímero, macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, isso que é o polímero. Então, essa molécula aqui é a molécula do glicogênio. E onde que a gente encontra o glicogênio? Observem aqui a característica, onde é que a gente encontra. O glicogênio, ele é uma reserva animal de carboidratos e por isso que é chamado de amido animal, ficando principalmente no fígado e nas células dos músculos. E como é que ele é formado? Pela condensação da alfa-glicose, que foi que a gente viu aqui na nossa estrutura, né? Essa estrutura bem grande aqui. E o glicogênio, ele é semelhante ao amido, porém suas cadeias são um pouco mais curtas e também são cadeias ramificadas. Ele é uma reserva de glicose de pequena escala para animais e fungos. Quando, por exemplo, o organismo animal ingere o amido, ele é decomposto novamente em unidades de glicose. E no fígado elas são recombinadas, formando o glicogênio. Então, essas daqui são as características do glicogênio. Além desses polímeros que eu trouxe para vocês, primeiro a borracha natural, segundo os polissacarídeos, como o amido, a celulose e o glicogênio, tem um outro polímero natural que são as proteínas. Então, o que são as proteínas? São polímeros formados a partir da condensação de alfa-aminoácidos e estão presentes em todas as células vivas. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a queratina, né? E onde é que a gente encontra a queratina? No cabelo, na pele, na unha, nas cascas, nas penas e nas escamas. E a sua função é de proteção aos organismos, né? Então, quando o nosso cabelo não tem tanta proteína, começa a ficar quebradiço, opaco. Se as unhas não têm tanta queratina, né? E a proteína, as unhas começam a ficar fracas. Uma outra proteína é a caseína, e a caseína, ela é a proteína que a gente observa aí do leite, sua principal, ela é presente do leite da vaca, de ovelha, e está presente naturalmente em alimentos como o leite, como eu já disse, o queijo, creme de leite e iogurte. E trouxe também aqui para vocês a fibroína, olha só, daqui da teia de aranha, né? Ela é criada pelas aranhas, elas são fininhas, mas elas são bastante resistentes. E também é criada pela larva do bicho da seda. Então, aqui são as proteínas, alguns exemplos de proteínas que são
polímeros naturais. E eu trago para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como são as fórmulas, né? A fórmula da proteína. São essas moléculas aqui, ó, muito grandes. Vou aumentar aqui para vocês verem. Por isso que são chamadas de polímeros. Essas moléculas são muito grandes e elas vão se unindo, né, com pequenas partes aí. São formadas, as proteínas são formadas, né, a partir de aminoácidos, e a união de aminoácidos formam aí essas ligações peptídicas, e quanto mais ligações peptídicas, mais aminoácidos nós temos, a proteína tem aí, ocorre essa reação, maior fica a célula, né? A molécula, olha só, na verdade, enormes, uma molécula enorme de proteína, por isso que eles são chamados de polímeros, por causa da união de várias moléculas menores, de vários monômeros. Olha só aqui que linda que é essa molécula aqui nessa estrutura da proteína, ok? E além dessa proteína, desses polímeros, nós vamos ver agora também sobre os polímeros biodegradáveis. E o que são os polímeros biodegradáveis, né? Os polímeros biodegradáveis, eles podem ser ou naturais e sintéticos também, né? Então, eles são derivados de algumas fontes. E quais são essas fontes aqui que derivam os polímeros, né? Que são esses polímeros biodegradáveis? Eles são derivados de fontes renováveis de origem vegetal, como, por exemplo, o milho, a celulose, a batata, a cana-de-açúcar. E eles também são sintetizados por bactérias e também eles são derivados de fonte animal, como a quitina, a quitosana ou a proteína, mas também podem ser obtidos de fontes fósseis, como, por exemplo, o petróleo. Então, eu estou aqui numa plantação de cana-de-açúcar porque é aí um polímero biodegradável, né? Os polímeros biodegradáveis, eles são materiais que se degradam em dióxido de carbono, que é o CO2, em água e biomassa, então como resultado da ação de organismos vivos ou também de enzimas. Em condições favoráveis de biodegradação, eles podem ser completamente degradados em semanas, que é o que os cientistas já têm pesquisado bastante para fazer, por exemplo, aí, sacolas de polímeros biodegradáveis, ok? Então, esses que são os polímeros biodegradáveis, e aqui estou nessa plantação aqui de cana-de-açúcar, porque a partir daqui a gente obtém alguns polímeros, ok? E agora, vou mostrar para vocês o que são as fibras, que também são os polímeros, né? Na natureza, as fibras, elas podem ser obtidas de pelos de animais, como as sedas do bicho da seda, ou de caule, sementes, folhas e frutos, como o algodão e o linho. Então, por falar em bicho da seda, nós vamos assistir a um vídeo falando aqui para vocês, trouxe para vocês aqui um vídeo falando sobre o que é a seda, que é um polímero natural. Então, vamos assistir esse vídeo. Um biopolímero conhecido pela humanidade há milênios, a seda é oriunda do casulo do bicho da seda. Já foi a principal mercadoria da China, já que sua forma de produção foi, por muito tempo, mantida em segredo pelos chineses, dando origem à famosa Rota da Seda, uma das rotas comerciais mais importantes da época. A seda é uma fibra proteica natural obtida a partir dos casulos de lagartas de certas mariposas e do bicho da seda, Bombyx mori, usada na indústria têxtil, sendo uma das matérias-primas mais caras. A fibra de seda é um filamento contínuo de proteína produzido pelas lagartas de certos tipos de mariposas, que expelem através das glândulas o líquido da seda, a fibroína, envolvido por uma goma, a sericina, o qual se solidifica imediatamente quando em contato com o ar. A seda é utilizada para se produzir tecidos leves, brilhantes e macios. Os tecidos são usados em camisas, vestidos, blusas, gravatas, xales, luvas, etc.
A seda tem uma aparência cintilante devido à estrutura triangular da fibra, parecida com um prisma que refrata a luz. Então, vimos aí um videozinho sobre a seda, que é um polímero natural. Então, muito obrigada pela atenção. Encerro essa aula aqui. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.